Esses dias teve o aniversário de 10 anos da Comic Boom, né? Completou 10 anos aqui no mês de fevereiro e aí no iníciozinho de março eles estão fazendo uma série de eventos para comemorar esses 10 anos da loja. E um dos eventos, eu tava lá no dia 15 de março, a gente tive um painel que eu mediei lá com o Roger Antônio e com o Greg Tocchini sobre desenhar para o mercado internacional. Teve um Artist Alley lá no segundo andar da loja, né? Diversos artistas nacionais lá estavam expondo alguns lançamentos, algumas obras suas e, enfim, tava maravilhoso, a loja tava muito lotada. Eu postei tudo lá no Instagram, tem uma live lá inteira sobre o bate-papo que eu toquei lá com o Roger e com o Greg. E aí depois do bate-papo, eu tava lá batendo um papo de novo com as pessoas que estavam presentes, né? E aí o Carlos Iriti, que é um quadrinista nacional, me chamou assim no canto e falou assim: ô Romo, você já viu o trabalho desse mano aqui? E eu falei, não, eu não conheço, ó. Aquila Gabriel, Romo, prazer e tal, me apresentou, ele contou um pouco do trabalho dele. E aí ele tava vendendo um quadrinho dele lá, o quadrinho que custava R$90. E eu falei, porra, tô sem grana, tô com a grana curta aqui, não sei se eu levo, não sei se eu levo na próxima. Aí o Carlos falou assim, o Grit, abre aí, dá uma folheada. Eu juro pra vocês, eu só fiz assim, peguei, olhei 2 páginas e falei, puta que pariu, vou ter que comprar. Comprei, olhei 2 páginas desse quadrinho aqui, ó. Forma ou Consciência, do Aquila Gabriel. E eu tive que comprar, gente. A arte dele aqui é sensacional. Eu confesso pra vocês que eu comprei pela arte. Eu não sei se a capa ela seria tão chamativa assim. E aí ele traz até uma informação aqui que é o volume 1 de 5. Ele pretende finalizar essa obra aqui em 5 volumes. Conversei com ele, ele disse que pretende lançar um por ano mais ou menos. Então a gente vai demorar um pouquinho pra entender o que é que acontece no final dessa história. Mas quando você folheia aqui, é impossível você não levar essa arte. Eu vou mostrar primeiro algumas cenas pra vocês, aí depois eu vou contar um pouquinho da história. Mas olha essa página, olha o nível de detalhe que ele traz nas páginas dele aqui, tá? Espero que a câmera esteja focando aí, que vocês consigam ver essas páginas aqui. Na edição eu vejo se ficou ruim, eu dou uma outra filmada. Mas, gente, é impressionante como o Aquila tem 23 anos de idade, 23 anos, e ele consegue fazer um trabalho desse nível aqui. Tem uma máxima nos quadrinhos que fala que um bom roteiro consegue salvar uma arte ruim. Ele consegue deixar um quadrinho bom, mesmo que a gente tenha uma arte ruim. Mas uma boa arte sozinha, ela não consegue salvar um quadrinho, se o roteiro for ruim. E aí, quando eu pego um quadrinho que tem esse nível de arte aqui, eu fico preocupado de que, porra, a arte é muito linda, é sensacional, mas o cara não sabe escrever, sabe? Só que eu tava profundamente enganado, graças a Deus que eu estava enganado, porque o roteiro do Aquila aqui, apesar de ter 23 anos de idade, é um roteiro muito, muito maduro, né? Ele traz aqui um mundo, né, onde os seres humanos acabam... Tem uma lenda nesse mundo de que as pessoas têm alma animal, acabam ali... Ou elas despertam com a alma animal, né? Elas nascem com a alma animal, ou elas fazem um pacto ali com o demônio e elas ganham essa alma animal ali na fase adulta já delas, né? E aí quando elas fazem esse pacto, elas podem virar... manter a consciência delas, né, e aí serem humanas, mas com um corpo animal, um corpo de águia, um corpo de raposa, um corpo de dragão, ou podem virar demônios, né? Então a gente tem aqui esses demônios que querem destruir o mundo, querem matar a humanidade, querem trazer só o caos, e tem os Tamatsu aqui, que é o povo que ele chama, que é esse povo que ainda mantém, apesar de ter a forma animalesca, eles mantêm a consciência humana, né? E eles acabam indo defender os seres humanos aqui. Parece um quadrinho superficial, mas ele não é superficial, eu digo pra vocês. O roteiro, assim, ele parece até ser um pouco lento. A gente tá muito acostumado com os quadrinhos nacionais que a gente sabe que o quadrinho nacional, principalmente o mangá nacional, ele não tem tanto apoio, não tem tanto apelo de vendas quando a gente compara com mangás japoneses, por exemplo. Então, o artista nacional ele tem que jogar o máximo de informação que ele conseguir naquele primeiro volume ali pra prender o leitor, né? Só que o Aquila aqui, eu acho que ele foi muito firme na proposta dele de que meu quadrinho vai ter 5 volumes e eu vou desenvolver no ritmo que eu pensei. Então, ele vai desenvolvendo o ritmo aqui, o mundo, né? Ele tem um world building. O Batatinha, meu amigo aí, o Rafa Batatinha lá, diz que nem gosta dessa palavra, de transformar essas palavras em inglês, né? Construção de mundo, digamos assim. Ele consegue construir o mundo aqui de uma forma incrível. Você fica muito curioso para saber quais são as outras cidades, como vivem as outras comunidades, se os humanos têm harmonia com os Tamatsu de alguma forma. A gente vê que aqui os humanos têm muito preconceito com os Tamatsu porque eles
generalizam, né, os Thanatos, as pessoas que têm a forma animal com os demônios, né, então tem esse preconceito aqui, apesar de que os Thanatos querem defender a humanidade. Então o Aquila vai jogando essa mitologia aqui pra gente, vai desenvolvendo os povos, né, vai desenvolvendo as consciências, as posturas, os hábitos, as cidades, né, cada cidade funciona de uma forma diferente, como eu falei pra vocês, e você vai ficando curioso, e ao mesmo tempo, já no comecinho aqui, ele traz que uma mulher despertou, ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela tá fazendo naquele mundo, ela não lembra do passado dela, só que chega um monte de gente ali ao redor dela, porque provavelmente ela é a escolhida de uma profecia, né, ela é a segundo dragão, só existe uma pessoa que tem a alma de dragão, e é meio que o regente desse mundo, é um regente muito malvado, que é como se fosse um demônio, é ele que transforma as pessoas em animais ali, que cria os demônios para atacar a humanidade, né, ele é a alma de dragão, então ela provavelmente tem a profecia de que ela despertaria ali como o segundo dragão, a única pessoa capaz de derrotar e de ferir esse demônio de fato. Ele joga essa informação pra gente no começo já, e aí alguns capítulos depois ele passa boa parte do quadrinho só desenvolvendo o mundo, desenvolvendo ali, como eu falei, a mitologia, desenvolvendo os outros personagens secundários que me parece que vão ser muito importantes, né? E aí no finalzinho do quadrinho ele retoma essa história da profecia aqui, joga um elemento muito forte aqui, que essa mulher vai ter que lidar no volume 2, e eu tô muito ansioso para que venha logo esse volume 2, cara, eu vi aqui o prefácio, quem fez o prefácio foi o Felipe Pan, né, que tem alguns quadrinhos pela Nemo aí, ele fala que o traço do Aquila parece um pouco do Takehiko Inoue, lembra um pouco do Katsuhiro Otomo. Eu acho que o traço do Aquila, acho que lembra até mais, sabe, é como se fosse um Demon Slayer 1000 vezes melhorado aqui, tá? Parece um pouco disso. O traço dele tem mesmo um nível de Takehiko Inoue, tem mesmo um nível de Katsuhiro Otomo, tem mesmo um nível de Hisashi Sakaguchi lá que fez o Ikkyu, talvez até um pouco estilizado diferente, porque aqui ele traz um mundo muito mais escuro, ele trabalha com a técnica mista aqui, tem muito de rachura que ele traz, a formação dos corpos das lutas tem muita rachura, linha de ação, mas em alguns momentos ele usa também aquarela, principalmente no cenário, né, para trazer ali para trazer aqui a sombra e a luz, ele traz aquarelado, que traz esse ar mais sombrio, mais misterioso para a obra. O traço aqui dele, como eu falei, é sensacional, ele tem um domínio da técnica de ângulos, de movimentação, de ação, que traz muita atividade para a obra, te deixa muito preso aqui, e o roteiro dele é totalmente maduro, né? É um quadrinho que é caro de fato, mas você imagina só um quadrinho de 300 páginas, independente, um cara tá se propondo a fazer em 5 volumes, então de fato é caro, mas eu acho que tem um motivo para ser caro aqui. Eu acho que o Aquila precisa desse financiamento, ele lançou direto, eu acho que teve catarse até, mas não foi um catarse assim, bateu em 24 horas a meta, mas não foi um catarse que pega os 50, 60, 70 mil reais, então ele precisa ainda desse financiamento, mas gente, vocês não vão se arrepender, esse quadrinho tá à venda já na Amazon, tá? Eu não sei se tem na Comic Boom, que é a patrocinadora desse vídeo, mas eu sei que tem na Amazon lá. Eu peço para vocês que deem uma chance para esse quadrinho aqui. Eu até brinquei nesses dias num grupo de WhatsApp que aproveitem para ler esse quadrinho agora, enquanto o Aquila não tá famoso, porque depois que ele estiver famoso, você vai poder ter orgulho de dizer, porra, acompanhei a carreira desse moleque desde o começo, né? Eu acho que eu tô com esse sentimento aqui, tô querendo trazer para vocês, incentivar vocês que leiam, porque para mim, esse cara aqui, com 23 anos de idade, ele surge como o próximo grande nome da geração de quadrinistas brasileiros. Logo depois da Comic Boom, na segunda-feira, o Joey Prado, né, que é um quadrinista muito grande brasileiro também, agente de quadrinistas, acaba desenvolvendo a carreira de quadrinistas para levar lá para o exterior, já está agenciando o Aquila, então em breve, inevitavelmente ele vai estar pintando aí numa Image, numa Boom, eu não gostaria muito de ver ele na Marvel, na DC, porque eu não quero ver esse cara desenhando super-heróis. Eu prefiro ver ele trabalhando nessa criatividade, esse roteiro dele aqui, quem sabe, numa séries mais autorais da Image, ele assume um título lá, na Boom também, quem sabe, né? Gostaria muito de ver ele lá, mas pô, vamos aproveitar enquanto esse cara tá no Brasil, vamos apoiar, vamos comprar aí o quadrinho dele. Ele começou, inclusive, tem aqueles livros ilustrados lá de RPG, quadrinho lá da Ordem Paranormal, que é do Cellbit, né? Ele começou lá, e alguém me disse que ele começou fazendo fanart, né? Ele postava nas redes sociais dele lá fanart do Ordem Paranormal, e aí foi convidado a fazer parte oficialmente da equipe, né? Pra você ver como é inevitável que você olhe o trabalho do Aquila e você não se impressione com o nível
nível de maturidade que ele tem aos 23 anos de idade. Então, eu não quero falar muito do quadrinho mais aqui para não estragar a experiência de vocês, eu só quero que vocês dêem um voto de confiança para mim e eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar. Então vai lá, compra esse quadrinho aqui, eu vou deixar o link na descrição, compra, depois você volta aqui e fala obrigado por ter indicado esse quadrinho para vocês, porque todo mundo que eu tô indicando tá voltando e agradecendo, eu tenho certeza que vocês vão agradecer também. Então fica aí, Aquila Gabriel, Forma ou Consciência, mangazão nacional, vai ser completo em 5 volumes, mais de 300 páginas. O próximo grande nome do quadrinho nacional. Uma recomendação do Além dos Quadrinhos para vocês, patrocinado pela Comic Boom, que fez com que eu conhecesse esse artista aqui. Estou muito feliz com isso. Uma das principais lojas de quadrinho do Brasil. Promove esse tipo de evento, promove o desenvolvimento da comunidade, apoia canais de YouTube, né? De fato, está preocupada com o nosso mercado. Entrega em qualquer lugar do Brasil, basta entrar lá em comicboom.com.br. Toda semana tem diversas ofertas com até 70% de desconto lá no site. Toda segunda-feira, meio-dia, entra. Pré-venda com 30%, tem cashback, frete grátis acima de R$299. E aí você vai lá no carrinho, na hora de finalizar a compra, usa lá, ó, além 10 e você ainda ganha mais 10% de desconto. Te vejo muito em breve, você vai voltar aqui e dizer obrigado e eu vou ficar feliz que você gostou desse quadrinho. Então, até a próxima e tchau, tchau.